cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês e eu me chamo Clarissa Batista Amaral dos Santos, sou graduada em Pedagogia e possuo especialização em Psicopedagogia Clínica Institucional, Supervisão e Coordenação Pedagógica. Iniciaremos agora a disciplina Orientação Teórico-Metodológica para desenvolver o trabalho de conclusão de curso TCC. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Vamos começar? Abordaremos a elaboração de um projeto que é o momento em que você, cursista, irá refletir o que deseja fazer, o que deseja pesquisar. Assim, pare e pense no que está querendo e disposto a realizar. A partir daí, você irá construindo passo a passo o seu projeto de intervenção. A distribuição da carga horária para a execução do projeto serão 10 horas na escrita, 10 horas de aplicação do mesmo e totalizando 20 horas. Daremos continuidade ao nosso plano de curso para você, cursista, entender melhor o que teremos nessa disciplina. Tenho certeza que você irá gostar. Vamos então? O conteúdo programático abordará Unidade 1, aspectos comuns às duas propostas, a necessidade de um projeto, questões básicas e organizando o que vai ser escrito. Unidade 2, desenvolvendo um memorial, roteiro, para a elaboração de memorial, memorial de formação e, por fim, a unidade 3, que constará a construção de um plano ou projeto para o ensino de sociologia no nível médio, elementos para a elaboração de proposta de curso, justificativa do curso, metodologia, recursos didáticos, bibliografia e avaliação. Quanto à metodologia de ensino, dar-se-á de forma dialogada com a construção do projeto de intervenção. Essa construção incluirá elementos pré-textuais, tema, título, justificativa de tema de estudo, problematização, objetivos gerais e específicos, introdução, fundamentação teórica, proposta de intervenção, metodologia e referências bibliográficas. Agora, falaremos sobre os recursos didáticos e sobre os procedimentos de avaliação. Quais serão os recursos didáticos adequados para a nossa disciplina? E como vocês, cursistas, serão avaliados? Vamos lá? Os recursos didáticos serão Educação à Distância do Instituto Federal Norte de Minas Gerais, materiais complementares disponibilizados na sala de TCC e computador conectado à internet. Já os aspectos a serem avaliados serão domínio do conteúdo abordado na disciplina e a escrita do projeto de intervenção. Preste bem atenção. Falaremos sobre o plano de ensino da disciplina. Explicaremos tópicos por tópicos e vamos dar continuidade à nossa aula também com as unidades. Preste bem atenção. Vamos lá? Unidade 1. Aspectos comuns às duas propostas. A necessidade de um projeto, questões básicas e organizando o que vai ser escrito. Você pode acompanhar através das páginas de 11 a 14 do caderno didático. Então, explicando a necessidade da construção de um projeto. Vamos lá. Primeiramente, é necessário ficar convencido dessa necessidade de elaborá-lo. O projeto responderá a algumas perguntas, tais como o que pesquisar? Que vai ser o tema, né? Por que pesquisar? Justificativa. Para que pesquisar? Objetivo. Como pesquisar? A metodologia. E quando pesquisar e por quem pesquisar? Que vai ser o cronograma. A partir daí, cursista, o seu projeto de intervenção, passo a passo, será sendo montado, construindo. No final, você terá a conclusão obtida desse projeto. Mas muitas pessoas acham que é possível escrever um TCC sem construir primeiro um projeto,
que é a base. Seria como tentar construir uma casa subindo paredes sem ter no papel um esquema, um desenho prévio. Você já viu alguém construir uma casa ou um prédio sem antes fazer um projeto? Lógico que não, não é mesmo? Até porque os órgãos municipais cobram esse projeto. É evidente que a pessoa terá que contratar um especialista para fazer esse projeto. Algumas pessoas até tentam construir a casa sem um projeto, mas o resultado será devastador. Além do risco e da desobediência civil, quase sempre se gasta mais tempo e mais dinheiro do que esperava. E ao final, o resultado nunca é o que estava, em mente de quem a construiu. Título, sumário, introdução, bibliografia e tempo. Agora temos algumas dicas básicas para a construção do projeto. Vamos lá. Primeiramente, definir um título para o seu trabalho de tal forma que ele espelhe o que você pretende fazer. Título que pode ser provisório para ser redefinido ao final, se for o caso. Todo trabalho acadêmico tem que ter um sumário e uma introdução. Aqui vai outra dica importante. Faça o sumário e uma introdução também provisórios, pois conforme Humberto Eco, em seu livro Como Fazer uma Tese, ele diz o seguinte: se você não consegue escrevê-los, é porque ainda está com dúvidas sobre o que vai escrever, Portanto, depois de tudo que você já leu, deve ter uma ideia, pelo menos aproximada do que pretende realizar. Então, escreva provisoriamente um sumário e uma introdução. Mas não fique preocupado com isso, pois você pode e deve escrever com liberdade acerca do que pretende tratar. Enumere alguns itens e depois corrija, cortando ou ampliando sua proposta. Mas a bibliografia é diferente. Ela é utilizada porque são que deixam muita gente preocupada. Assim, as informações bibliográficas, autor, título, editora, cidade, data, são necessárias para informar o livro ou o artigo que você leu ou escolheu ler, bem como passagens ou ideias que vão ser utilizadas para escrever a sua pesquisa. Por fim, o tempo estipulado para a aplicação da pesquisa, projeto, o tempo para se escrever é sempre menor do que aquele que gostaríamos de ter à nossa disposição. Por isso, administrar e organizar o tempo são fundamentais para quem pretende escrever uma pesquisa. O planejamento do tempo que temos à disposição requer um mínimo de disciplina pessoal. Isso significa que você tem que definir quantas diárias ou semanalmente terá para ler e escrever o seu texto. Cada dia será sempre um dia a menos para você terminar o seu trabalho. Assim, não deixe para os últimos dias, pois então será bem provável que você não terminará sua pesquisa em tempo da forma como gostaria ou como será cobrado. Organize-se, faça um cronograma com datas definidas e procure cumpri-los. Para concluir esta parte, queremos reafirmar que um texto acadêmico deve ter a maior clareza possível. Busque não embolar as frases, seja direta no que quer dizer com o mínimo de palavras e expressões possíveis, pois, como dissemos, muitas vezes construímos parágrafos que se tornam incompreensíveis em razão de sua extensão. Quanto mais claro e direto for o seu texto, enxuto, como se diz, sem aqueles apostos enormes, melhor será a sua compreensão. E atenção, esqueça os gerundismos, ou seja, nunca recorra a expressões tais como queríamos estar fazendo, escreva quero fazer. Evite expressões como a nível de, cuidado com os pleonasmos, ou seja, repetições de palavras que têm o mesmo significado. E lembre-se, todo termo em língua estrangeira deve ser escrito em itálico. Organizando o que vai ser escrito.
introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo texto acadêmico tem que conter esses 3 requisitos. A partir de agora, vamos explicar cada um para você, cursista. Esses 3 requisitos vai ser muito importante para a sua escrita da pesquisa, ok? Vamos lá. Primeiramente, o que deve conter é uma introdução. Aqui você irá apresentar o que vai ser escrito e vai deixar bem claro ao seu leitor como isso vai ser realizado e quais são as linhas mestras do seu trabalho. Ou seja, que vocês vão fazer um projeto de intervenção. Quais são as vertentes teóricas? Primeiro você vai lá, né? Vocês vão fazer uma pesquisa de campo, depois vocês vão organizar. Ou seja, vocês vão ver quais são as temáticas que vocês tiveram durante todo o curso. A partir dessas temáticas, vocês vão lá na escola e vão ver qual o tema que vocês vão escolher. Aí, vocês vão primeiro redigir a introdução. O que deve ser? Deve esclarecer quais os recursos de que você utilizou para desenvolver o seu trabalho, como documentos, livros, entrevistas. Isso vai variar de acordo com a opção do TCC escolhido, mas qualquer que seja, é preciso deixar claro como realizou a pesquisa ou o seu texto. No caso nosso é o projeto. Uma boa introdução esclarece o caminho que você percorreu e, ao mesmo tempo, orienta a sua escrita. A introdução mais simples é aquela na qual você aponta para o que fez. Por exemplo, na primeira parte ou no primeiro capítulo, foi realizado isso. Na segunda parte ou capítulo, aquilo. E assim por diante. O verbo pretender deve servir apenas à introdução provisória, pois, uma vez realizado, seu trabalho deixa de ser uma mera pretensão. A introdução é um resumo do que foi escrito. Expressões como, neste trabalho analisamos, nossa proposta é demonstrar, vamos partir de, utilizamos tais enfoques ou tais recursos e etc. Que vai demonstrar o que é uma introdução. O desenvolvimento, o corpo do trabalho, é o momento em que o pesquisador se transforma em escritor, cria uma estrutura, corresponde à parte mais extensa e mais importante do trabalho, almeja expor a ideia central. Vamos exemplificar agora possíveis parágrafos que você poderá utilizar em seu trabalho. Conforme os dicionários, um parágrafo é normalmente uma divisão no interior do texto, cuja função é mostrar que as frases neles contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Quando se muda de linha, significa que há mudança de assunto ou uma nova discussão dentro do mesmo assunto foi introduzida. Trabalhamos basicamente com 3 tipos de parágrafos e os utilizamos em vários momentos de nossa escrita, conforme o que veremos expor: o narrativo cronológico, o descritivo e o expositivo argumentativo. Vamos explicar um por um. Começaremos com o narrativo cronológico, que é um tipo de parágrafo no qual a ordem temporal é a mais importante e no qual você relata uma sequência de fatos que se encadeiam entre si. Já o descritivo é um parágrafo totalmente diferente, no qual o foco está na descrição de objetos, lugares, ambientes e pessoas, e que contribuem para esclarecer situações que são importantes para o seu texto. A narrativa, que deve ser repleta de detalhes, aspectos pitorescos, diferentes ou mesmo comuns, de tal modo que o leitor possa visualizar o que está sendo descrito. E por último, o expositivo argumentativo, que é um parágrafo essencial em um TCC, pois é utilizado para a argumentação do que você escolheu escrever. O processo de argumentação é largamente utilizado em tudo que você vai fazer, pois, afinal, você tem que discutir seu tema com base em teorias e conceitos que deverão dar conta do seu objeto de estudo. Serão muitos parágrafos desse tipo, contendo muitos argumentos
que irão se entrelaçando para formar a teia de ideias e concepções que irão compor o seu universo de explicação. Preste bem atenção nisso, viu, cursista? Não esqueçam. Importante, a conclusão. Constitui o ponto de chegada, a síntese de todo o trabalho. Na conclusão, cursista, a resposta ao problema é clara e objetiva. Devem estar evidentes os objetivos alcançados com a pesquisa, a confirmação ou negação das hipóteses, a relação dos dados obtidos com os argumentos, hipóteses e teorias. Ainda, na conclusão, o pesquisador, embasado no conhecimento adquirido, pode sugerir a realização de novas pesquisas, soluções de novos problemas. Há duas formas bastante simples de fazer uma conclusão. A primeira é conclusão-resumo, onde você, cursista, escreve de maneira resumida o que você fez, destacando os principais aspectos do seu trabalho e reafirmando as qualidades dele e as conclusões a que chegou depois de ter exposto tudo o que você fez. Se o trabalho tem vários capítulos, pode resumi-los e depois fazer o fechamento, demonstrando que o que foi proposto na introdução está cumprido. A segunda é a conclusão encaminhando para a análise de outras questões. Nela, você faz um pequeno resumo, trajeto, percurso do trabalho, demonstra que várias questões foram levantadas, mas que no seu decorrer não foi possível dar conta de tudo. Assim, a conclusão contempla também alguns encaminhamentos futuros. Após isso, você terá terminado seu trabalho. Agora você deverá retomar e escrever a introdução e o sumário definitivos. E também fazer a capa, os agradecimentos e contemplar seu trabalho conforme o modelo que a IS definir, tá bom? Vamos fazer uma revisão do que foi estudado até agora nessa unidade. Na nossa unidade, vamos fazer uma recapitulação. Foram: quais os pontos importantes para iniciar um projeto? Falamos que temos que responder algumas perguntas, tais como: o que pesquisar? Como pesquisar? Por que pesquisar? Para quê? Onde? Quando? Quantos? E quais são? Para se escrever um bom texto, temos que observar os seguintes itens: clareza, coerência, precisão, concisão, objetividade, criatividade e coesão. Essas dicas são muito importantes para você redigir o seu trabalho de TCC. Anote essas dicas, tá? Questões básicas. Vimos título, sumário, introdução, bibliografia e tempo. Definir um título para o seu trabalho de tal forma que ele espelhe o que você pretende fazer. Título que pode ser provisório para ser redefinido ao final, se for o caso. Portanto, depois de tudo que você já leu, deve ter uma ideia, pelo menos aproximada, do que pretende realizar. Então, escreva provisoriamente um sumário e uma introdução. Mas não fique preocupado com isso, pois você pode e deve escrever com liberdade acerca do que pretende tratar. Enumere alguns itens e depois corrija, cortando ou ampliando a sua proposta. A bibliografia utilizada é outra questão que deixa muita gente preocupada. Assim, as informações bibliográficas, autor, título, editora, cidade, data, são necessárias para informar o livro ou artigo que você leu ou escolheu ler, bem como passagens ou ideias que vão ser utilizadas para escrever o seu TCC. Eles devem ser anotados desde o início para não enfrentar problemas futuros. O tempo para se escrever é sempre menor do que aquele que gostaríamos de ter, não é mesmo? É a nossa disposição, porque o tempo é muito corrido. Mas podemos administrar e organizar o tempo
que são fundamentais para quem pretende escrever um TCC. A correção e a revisão final de seu TCC devem ser realizadas antes que o mesmo seja entregue, o que está previsto no cronograma proposto. Normalmente, a correção das ideias deve ser feita por você mesmo, verificando se elas estão concatenadas e se são coerentes entre si, pois às vezes pode haver um descuido e você pode deixar passar uma citação que contradiz outra, preste bem atenção nisso, ou uma frase que contesta o que você já leu anteriormente. Depois, solicite a um colega conhecedor do seu projeto para que leia e faça a mesma operação. Atividades que vocês podem realizar em parceria um para o outro e até mesmo informando para o professor que ele estará com você e o tutor, né? E também tem o orientador, que são os três que vão estar orientando vocês. A revisão gramatical é outra fase necessária, ou seja, solicite para alguém que conheça bem a língua portuguesa, especialmente sua gramática, para realizar sua pesquisa, o seu projeto, tá bom? Vamos relembrar as 3 fases importantes para um texto acadêmico. Falamos sobre a introdução, que é um fator importante, pois é uma etapa importante da redação de um trabalho acadêmico. Uma boa introdução deve motivar o leitor a virar a página, a se interessar por todo o trabalho. Ela funciona como uma espécie de cartão de visitas do seu trabalho, de conclusão de curso. Em poucos parágrafos, ela informa o que é o trabalho e qual a intenção com a pesquisa. Agora, quanto ao desenvolvimento, foi dito que a finalidade do mesmo é expor os resultados da pesquisa desenvolvida. É a parte mais longa do texto, em que ideias, conceitos, informações de que se dispõe serão desenvolvidas de forma organizada e criteriosa. Por fim, falamos sobre a conclusão, o qual é a parte final da pesquisa, pois é o encerramento da mesma. Ou seja, é a parte final do texto, um resumo forte e sucinto de tudo aquilo que já foi dito. Não se esquecendo, cursista, que é a parte onde o pesquisador irá colocar o seu ponto de vista, avaliar os resultados obtidos e propor soluções adequadas e aplicações práticas. Agora, você, cursista, nós vamos explicar algumas dicas para construir uma introdução eficaz. Vamos lá? Veja a seguir, passo a passo, de como fazer uma introdução do TCC. Apresente o tema, deixe clara a delimitação, apresente hipótese, objetivos e justificativas. Fale sobre as metodologias utilizadas, as abordagens dos capítulos, mostre a relevância do trabalho, exemplo de estrutura. Quando a introdução deve ser feita? Através dessas dicas, você fará uma boa introdução. Toda essa unidade explicamos sobre o projeto Pesquisa para você, cursista. Agora, cabe a você responder esta pergunta. Qual a importância do projeto de pesquisa para você, cursista? Não se esquecendo que um projeto surge em resposta a um problema concreto. Estamos terminando nossa aula. Fizemos uma viagem o plano de ensino até os detalhes de um projeto para o TCC. Agora você, cursista, verá o que te espera nas demais unidades. Vamos lá? Projeto de intervenção. Em que intervir? Nas próximas unidades, explicaremos sobre o que é um projeto de intervenção e como elaborá-lo. Abordaremos também outros assuntos pertinentes, mas preste bem atenção, o nosso foco, cursista, será a construção do projeto de intervenção no TCC. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual
participar dos fóruns e postar sempre as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, tá? Bons estudos e até a próxima!